Aplauda o Senhor, glória a Deus. Deus está trabalhando, glória a Deus. Tome o seu lugar, graça e paz. Que bom que você está aqui. E Deus é bom, não é? Diga, Deus é bom. Deus não deixa de ser bom, irmão. O tempo todo. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo dele, do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra, não há dúvida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus a quem você ministrou aqui esse tempo, embora dirigido, não é, pelo grupo de louvor, mas você é o ministro, você sabe disso, não é? O louvor sai de você para exaltar ao Rei da Glória. Aliás, essa é uma dica que eu lhe dou, não fique esperando o grupo de louvor, não. Você está aqui como ministro de Deus, para exaltar. Quando a Bíblia diz que o seu louvor chega a Ele como um cheiro suave, como um aroma agradável, não é só do grupo, não. É da igreja toda. O grupo só está aqui para trazer uma direção, trazer uma ordem, trazer um direcionamento e harmonia àquilo que a igreja está cantando. Mas todos nós estamos aqui para ministrar a Ele, para exaltá-lo, adorá-lo. Aliás, e não só aqui, não é? Mas durante todos os dias, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos fôlego, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve. Está falando de você. Você tem fôlego? Se você falou amém, é porque tem muito fôlego aí. Porque quem não tem fôlego não consegue nem falar. Você já ficou com falta de ar alguma vez na vida? É terrível. Ter falta de ar é algo muito complicado. Então, quando a Bíblia diz tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, dê glória a Deus porque você tem fôlego. Você pode exaltar ao Senhor, você pode glorificar a Ele, você pode, com a sua vida, dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 6. Vou aproveitar aqui e dar continuidade àquilo que semana passada a pastora Marina iniciou, falando aqui sobre a história da arca, né, da história da família de Noé. E eu creio que nós temos alguns pontos que nós podemos ver para trabalhar nas nossas casas, na nossa vida. Hoje pela manhã nós estivemos aqui e foi um período glorioso. Deus trabalhou nas nossas vidas e nós louvamos ao Senhor por isso, porque não é por causa de uma pessoa, ou não é por causa de um ministro, ou não é por causa de alguém individualmente, mas a igreja é dele e ele trabalha do jeito que ele quer. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, então. Vamos avançar aprendendo, crescendo. Pedro falou que é da vontade de Deus que nós possamos crescer em graça e em sabedoria. Então eu profetizo na sua vida, nas nossas vidas, que nós sejamos cheios de graça e de sabedoria todos os dias. Todos os dias, né? Hoje nós falamos que é através do conhecimento que algumas coisas chegam para nós. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. O próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei se você sabe, mas isso não é slogan de campanha não, meu irmão. Isso é versículo bíblico. Está lá em João 8:32. As pessoas é que usam isso para fazer as suas campanhas, mas quem falou isso foi Jesus, tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho é o mesmo Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está em João, capítulo 14, versículo 6. E glória a Deus porque o conhecimento tem chegado na sua vida, não é? Outro dia eu comentei com os irmãos que às vezes nós ficamos pensando assim, agora com essa palavra bagunçou a minha cabeça. E na verdade não é que bagunçou. A Bíblia fala lá no Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Então a Bíblia é como
uma lâmpada bem forte. E quando o conhecimento da palavra de Deus chega na sua vida, essa luz acende, e não é que ela bagunça a sua cabeça, mas é que ela mostra para mim e para você o tanto de coisa bagunçada que estava lá. E aí a Bíblia, essa palavra serve exatamente para que nós possamos corrigir as coisas que estavam desorganizadas. Mas você sabe que corrigir ou ajustar, essa não é a parte de Deus. A parte de Deus é mostrar para mim e para você o que está errado. A minha parte e a sua parte é pegar aquilo que Deus nos mostrou e aplicar as correções. De repente você fala assim, eu estou na igreja há tanto tempo e não consigo melhorar. Será que é Deus que está errando? Será que é Deus que está deixando de fazer alguma coisa? Ou será que somos nós que estamos deixando de aplicar aquilo que a Bíblia diz nas nossas vidas? A palavra apenas lida, ela é como um livro. A palavra apenas recitada, ela é como um poema. Não há nenhum sentido nela se ela não gerar vida em nós. Jesus falou que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Se eu e você ouvimos e entendemos, isso tem que gerar mudança em nós. E aí acontece exatamente aquilo que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, que eu e você começamos a desenvolver aquilo que é o fruto do Espírito dentro de nós. Então, se nós outrora éramos irritadinhos, agora nós somos acalmados, porque o Espírito Santo de Deus gera isso em nós. Se nós outrora não tínhamos domínio e comíamos de tudo e falávamos tudo que vinha na nossa mente e fazíamos tudo que dava na nossa vontade, agora nós não somos mais, porque agora nós temos um fruto desenvolvido em nós que se chama domínio próprio. E aí nós comemos só aquilo que realmente é necessário, nós falamos só aquilo que é permitido falar, nós fazemos só aquilo que nós devemos fazer. E quem é o filtro dessas coisas? Quem é o filtro que diz que o que nós podemos falar? Quem é o filtro que diz o que nós podemos fazer? Quem é o filtro que diz o que nós podemos comer? São dois. É a palavra de Deus e é o Espírito Santo que habita em nós. Porque a palavra de Deus não vai falar sobre as coisas que você come, né? Quando a Bíblia foi escrita, não tinha pamonha. Pelo menos eu acho. Eu nunca vi a Bíblia falando sobre pamonha, sobre x-salada ou McLanche feliz que você come. Mas a Bíblia diz que eu e você temos que comer para nos satisfazer, não para ser glutão. A Bíblia diz, por exemplo, sobre falar, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz sobre agir. Eu e você não temos que fazer aquilo que nós temos vontade, a nossa carne tem desejo, nós temos que fazer aquilo que o Espírito nos direciona a fazer, não é? Então, esse é o filtro, esses são os filtros aí que vão nos direcionando. A Bíblia, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Inclusive, a palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos 12:1, que é a Bíblia, é essa palavra que renova a nossa mente. Quando? Todos os dias. Quando eu leio, ela traz renovação daquilo que não estava correto. E essa renovação, por essa renovação, a Bíblia diz que eu e você poderemos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem vontade de saber qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Que bom! Então, qual é o segredo para isso? Renovar a nossa mente pela palavra. Pela palavra. Ouvir coisas boas, ouvir coisas que edificam, andar com pessoas que nos edificam, estar cada vez mais envolvido em coisas que nos edificam e cada vez menos envolvido em coisas que nos atrapalham. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, deixando todo o embaraço e o pecado. Se ele fala todo o embaraço e o pecado, significa o seguinte, nem tudo é embaraço, tem muita coisa que a gente dá o nome de embaraço, mas é pecado,
E nem tudo é pecado. Tem coisa que a gente fala que é pecado, até acusa os outros, mas não é pecado, são embaraços. Então, ele fala deixando. O que significa deixando? É um gerúndio, não é? Uma coisa que está acontecendo continuamente. Uma coisa é você falar deixei. Se você deixou, você não faz mais. Outra coisa é você falar deixarei, é futuro. Outra coisa é você falar vou deixando. Deixando é as coisas estão acontecendo, você está caminhando e na caminhada algumas coisas você vai amadurecendo e vai percebendo. Isso aqui, apesar de não ser pecado, está me atrapalhando. Isso aqui, embora não seja algo errado, mas está travando a minha família. E poderíamos dar aqui vários exemplos, mas eu vou deixar sem exemplo, porque qualquer exemplo que eu possa dar, pode ser que eu fale de algo que aconteça na sua vida, e você vai falar, mas isso? Então eu vou deixar para a nossa reflexão. Você vai deixando coisas que talvez não sejam pecado. Agora, o pecado nós temos que deixar. A partir do momento que a luz chega e você descobriu que aquilo é errado, abandone. O pecado não pode ser um gerúndio. O pecado tem que ser instantâneo. Descobriu, se arrepende e larga. E vamos avançando. Amém? Muito bom. Gênesis 6, a Bíblia conta aí a história, não é, desta família de Noé, na verdade, que foi um homem chamado para construir uma arca. Que coisa louca, não é? Construir uma arca. E aí no versículo 14 do capítulo 6, vamos ler do 13, diz assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Depois no capítulo 7 e no versículo 1, diz assim, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus encontrou em Noé alguém que era diferente, alguém que, ao contrário de toda aquela terra, de todas aquelas pessoas que estavam pervertidas, que estavam talvez numa situação totalmente fora de ordem, Deus encontrou ali Noé. Eu não sei se você gosta de usar a sua imaginação, mas se nós temos hoje, esse é o nosso tempo, né? Hoje é o tempo em que você e eu vivemos, então é óbvio que nós não temos a noção exata do que acontecia na época de Noé, para Deus dizer que o povo estava pervertido. Nós não temos ideia do que acontecia naquela época, nós não estávamos lá, mas nós temos a exata noção do que acontece hoje. Hoje, as coisas estão, para nós que temos a palavra de Deus como base das nossas vidas, eu acho que é muito fácil para mim, para você, percebermos que as coisas que acontecem no mundo, em uma família comum, em uma família que não tem a palavra de Deus como princípio ou regra de valores para a sua casa, as coisas estão muito diferentes daquilo que nós entendemos como corretas. As músicas são malucas. As ações das pessoas são malucas. A maneira como as pessoas se portam, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas festejam, a maneira como as pessoas entendem hoje alegria, é algo totalmente desproporcional. As pessoas encontram hoje alegria, por exemplo, na bebida. E beber, eu me lembro que quando eu era criança, os meus tios bebiam. E eu não me lembro naquela época em que eu era criança, onde eu via realmente os meus tios bebendo, e os meus tios, eles tinham um cuidado de
a gente se reunia no domingo, né? E eu não estou falando que era melhor ou pior, eu só estou falando que como as coisas evoluem. Nós nos reuníamos no domingo para almoçar na casa de alguém, principalmente porque a minha avó era meio que aquela cola que aglutinava a família. Então, como a minha avó era viva, todo mundo ia junto no domingo aonde a minha avó estava, seja no sábado ou seja no domingo. E quando chegavam todos lá, a família lá, os meus tios, eles iam, os homens, né, os que gostavam de bebida, saíam e iam até um bar próximo lá do lugar da festa, e eles ficavam lá. Enquanto o almoço era preparado, eles ficavam lá bebendo, tomando a sua bebida, e depois eles voltavam e chegavam e almoçavam. Mas hoje, as pessoas estão, não é só os homens, todo mundo. Outro dia nós estávamos numa festa da escola, uma comemoração da escola do meu filho, e todos os colegas dele, se não todos, a maioria, estavam com latinha de cerveja na sua mão e bebendo junto com seus pais. É estranho para mim isso. Não sei se para você mas para mim é esquisito. Uma criança de 16, 17, 18 anos já praticando isso. Várias vezes nós já falamos aqui que hoje o estranho sou eu, que não bebo. Uma vez fui numa feira fora do país e fomos jantar num restaurante alemão, e aí um monte de gente na mesa, e aí o garçom lá veio e, no idioma dele, não é? Para comunicação ali, foi perguntando. Imagina 14 pessoas, beer é cerveja, em inglês. Beer, aí quando chegou na minha vez eu falei, Coca-Cola. Aí ele falou, o McDonald's é do outro lado da rua. Por quê? Porque é diferente, é estranho no entendimento dele. Poxa vida, você é uma criança, você veio aqui, não vai beber o que todo mundo está bebendo? Não. Então nós somos os estranhos, porque está tudo assim, está tudo muito diferente. Eu não vou usar nenhum termo porque vou usar esse, diferente. E não tem problema se você pensa diferente de nós. Nós estamos aqui e nós, como igreja, escolhemos usar a palavra de Deus como livro base, como o guia para as nossas vidas. De repente você não pensa assim, está tudo bem, nós respeitamos você. Mas eu espero que você também nos respeite, porque é a Bíblia que é o livro de princípios das pessoas que aqui estão. Então nós vamos falar daquilo que é o livro de princípio de todos nós. Amém? Mas eu não concordo. Está tudo bem, eu te respeito. E eu espero que você também entenda que você está na igreja, e na igreja eu vou falar deste livro aqui, que é a palavra de Deus. E se nós vamos falar da palavra de Deus, talvez, e só talvez, algumas coisas faladas aqui neste lugar sejam um pouco diferentes daquilo que você pensa. A maneira com que nós entendemos que devemos educar os nossos filhos, a maneira com que nós entendemos que devemos nos portar dentro da nossa casa, a maneira com que nós entendemos que nós devemos escolher as coisas que entram ou não na nossa casa. E está tudo bem. Você fala, mas eu na minha casa vale tudo. Que bom. Se você acha que é assim, continue, a sua responsabilidade é a sua casa. Na minha, eu acho que vale tudo que a Bíblia diz que pode valer. E assim, vamos seguindo. Amém? Então vamos avançando aqui. Aí se você olha para o que o mundo está escolhendo hoje, é muito diferente de nós. A nossa situação, principalmente no que diz respeito à criação de filhos, por exemplo, e por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos, como o Gilmar colocou aqui no final da ministração, nós temos orado, temos tratado durante esse mês sobre o lar cristão. Como deve ser a nossa casa, como deve ser a sua casa, como deve ser a minha casa, como crentes que nós dizemos que somos. E se nós somos crentes, meu irmão, de fato, a nossa casa precisa ter cara de Jesus.
Não adianta você ser honesto, você tem que fazer coisas que evidenciam que você é honesto. Não adianta você falar, não, eu sou bonzinho. Você tem que fazer coisas que evidenciam que você de fato é bonzinho, não é mauzinho. Porque você falar, não, eu sou bonzinho, eu sou uma benção. Mas quando você começa a caminhar junto com as pessoas veem que você não é tanta benção assim, não faz sentido, não é? Então, se você é crente, eu também, a nossa casa tem que ter cara de Jesus, tem que parecer uma casa de crente. Lá não pode ter agressão, por exemplo, na nossa casa. Faz sentido você dizer que a sua casa é um lar cristão e de repente a polícia tem que baixar lá porque um vizinho ligou e falando, olha, essa casa aqui está uma gritaria. O marido e a mulher parece que um está batendo no outro. Faz algum sentido isso? Não. Porque na minha e na sua casa não deveria ter em nenhuma, mas principalmente na minha e na sua não pode ter isso. Faz algum sentido a polícia baixar na minha ou na sua casa? Porque falou que alguém nos acusou de abuso sexual de uma criança? Não faz sentido. Isso não pode acontecer na nossa casa. A nossa casa é um lar cristão. Na sua casa tem que ser um lugar de paz. A sua casa tem que ser um lugar de uma referência boa. As pessoas têm que falar, naquela casa ali mora gente diferente. Naquela casa ali tem uma família que, olha, como o procedimento deles é bonito, como os filhos deles são maravilhosos, como são educados, como são abençoados. É assim que é. As pessoas precisam conhecer a mim e a você com essa referência. Nós somos diferentes. E é muito bom quando você ouve um testemunho a respeito disso. E glória a Deus se você já tem ouvido. Mas eu quero trazer aqui para nós refletirmos que Deus falou para Noé, Noé, você vai construir uma arca e nessa arca você vai... a arca ela tem uma função. A arca, a função dela era proteger as pessoas e os seres vivos que estariam ali dentro, porque você e eu sabemos que não foi só pessoas que entrou ali, mas também entraram animais, não é? Um casal de cada espécie, segundo a Bíblia diz. E então, a arca estaria mergulhada, vamos dizer assim, não mergulhada porque ela não ficou submersa, mas ela estaria como um barco, não é? Como um navio sobre a água. Que água é essa? A água do dilúvio. Então, a arca, para as pessoas realmente estarem protegidas, se Noé colocasse apenas madeira com madeira, provavelmente entraria água, e aí a água ia fazer com que aquela arca afundasse. Então, Deus era tão detalhista que no versículo 14 ele escreveu, e a betumarás por dentro e por fora. O que será que é isso? Eu imagino que esse betume que a Bíblia está dizendo aí, isso, era algum material para tornar aquela arca ou aquela madeira impermeável. O que é algo impermeável? Impermeável é que não entra água. Quando está chovendo, você coloca uma blusa ou você usa um guarda-chuva que precisa ter um material impermeável, senão não adianta. Se você colocar uma capa de chuva e ela não for impermeável, se ela for toda furadinha, você vai se molhar todo por dentro, porque a água vai passar. Então, tem que ser algum produto que não permita entrar água. Assim é o tal desse betume que a Bíblia diz. Então, vamos trazer isso como uma aplicação para os nossos dias. Porque a Bíblia diz que, em determinado momento, Deus falou para Noé, a arca é para entrar você e a sua família. Você, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas. E no caso de Noé, entraram ele, a esposa, as filhas e os genros, não é isso? Os filhos e as noras? Então, obrigado. Mas era isso. Obrigado, pastor Francisco, é isso aí. Então, entrou Noé, entrou a sua esposa, entraram seus filhos e entraram
as noras. Uma família, no meio de tantas. E Deus falou para ele, coloque essa proteção. Sabe que nós temos várias maneiras de agir com a nossa casa. Você, com a sua casa, e nós falamos sempre aqui, usamos esse termo, né, que nós, homens, Deus nos levantou para sermos sacerdotes, para sermos protetores, para sermos aqueles que defendem a sua casa. E não é só a Bíblia que diz isso. Isso é algo, você, homem, e eu, nós nascemos com essa função. Isso não é machismo. Isso não é uma supervalorização do homem e uma desvalorização das mulheres. Não, isso é apenas uma constatação que dentro da sua casa, se tiver que matar um animal, seja ele um animalzão ou um animalzinho, quem vai correr lá e pegar a vassoura, ou seja qual for o instrumento, não tem que ser a sua esposa, tem que ser você, marido, porque você é o homem. Ah, mas de que bicho nós estamos falando? De um tiranossauro rex? Não, irmão, de uma barata. Mesmo porque tiranossauro rex nem tem, né? Só em desenho e filme. Mas se entrar uma barata na sua casa, quem é que vai para cima dela? Você ou você faz igual aquela... Fala, eu não estou incomodado com ela. E fica lá quietinho, escondido na cama e deixa com que a sua esposa se exponha. Outro dia nós estávamos falando sobre esse tema e uma amiga nossa, uma irmã, ela falou assim, olha, e não é só matar não, e também não é só expulsar. Se depois que eu ver a barata, eu não ver o corpo, eu não consigo dormir, porque eu tenho que saber que... Eu tenho que ver a evidência de que ela de fato morreu. Não vem com essa conversa de que ela foi embora, não. Tem que achar, tem que matar e tem que trazer tem que ter o sepultamento. Senão nós não vamos dormir aqui hoje. Nós temos essa função. Não é normal isso? Não é comum? Deveria ser. Ah, mas você está querendo dizer então que existe função de homem e de mulher? Claro. Claro que tem. Isso não nos diz que as mulheres não conseguem fazer as coisas que os homens fazem ou não podem, não é isso. Mas existe a função, cada um de nós tem um papel dentro de casa. E nós estamos em tempo, meu irmão, de você assumir as suas funções. Nós estamos em tempo, minha irmã, de você assumir as suas funções e deixar o seu esposo fazer as dele. Infelizmente, nós temos visto casas se perdendo, porque as mulheres, por não aguentar, talvez, a maneira do seu marido, ao invés de ajudá-lo, ao invés de orar por ele, ao invés de trabalhar para que ele cresça, ela resolve fazer por ele. Aí ela acostuma fazer por ele, quando vai ver, ela faz a função do marido e ele não faz nada. Isso não é bom, isso não está correto. E sabe o que é o pior disso? É que os filhos também se acostumam nisso. E nós não podemos viver assim. Nós não podemos achar como normal isso. Cada um tem a sua função. Os filhos têm a sua função dentro de casa. E nós temos falado aqui que você tem duas maneiras de gerir a sua família. E essas maneiras, elas servem para toda a nossa vida, mas a gestão da sua casa, ela pode ser preventiva ou ela pode ser sempre corretiva. E a gente poderia aprimorar aqui o corretiva, aprimorar é negativo nesse sentido, e dizer desesperativa. Porque a ação corretiva, ela sempre é de desespero. Você imagina que Deus falou para Noé, Noé, passe betume por dentro e por fora. Quando Deus falou isso para Noé, ele falou sobre que parte da arca? Só um pedacinho? Só no fundo? Só atrás? Só do lado? Não, nela toda. Não precisa ficar explicando, é óbvio. É nela toda. Quando a Bíblia traz alertas para mim e para você, tenha cuidado com isso. Não faça isso, não saia isso da sua boca. Você tem que agir assim, você tem que instruir a criança para que ela não fique velha e te envergonhe,
para que ela não se desvie, para que ela não faça desse jeito. Cuidado com o seu casamento, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado com a mulher estranha, homem. Cuidado, mulher, com os homens. Não existe amizade, a Bíblia não fala isso, mas eu lhe falo. A Bíblia nos dá exemplo, por exemplo, de Davi. Exemplo, por exemplo, né? Mania nossa, dessa redundância. Não tem como Davi ser um homem que como rei, ver ali uma mulher tomando banho e o seu marido está fora de casa e ele fala, eu quero ser amigo dessa mulher. Não dá, não dá. Então, a Bíblia nos dá um monte de alertas. Se encha da palavra, porque ela vai ser remédio para você, porque ela vai ser garantia de sucesso para você quando você precisar. Esconda a tua palavra no seu coração. São alertas que a Bíblia nos dá. Faça isso, faça aquilo, proceda assim. Se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você mentia, não minta mais. Se você falava palavras torpes, não fale mais. Se você colocava na sua casa coisas que você ouvia e não edificava, tire essas coisas da sua casa. A Bíblia diz, cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, porque os seus olhos são maus. Então, se você colocar coisas ruins diante deles, eles vão querer aquilo, a tua carne vai querer. Cuidado. A Bíblia nos dá um monte de alertas, um monte de avisos, um monte de coisas. Sabe o que são cada um desses avisos? Betume, para você e eu passarmos na nossa arca. São proteção. São como uma vacina para que eu e você possamos cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Não é fácil ficar 10 anos, 20 anos, 15 anos casado, 30 anos, 40 anos, 50 anos casado e se manter ali apaixonado pela mesma pessoa. Não é fácil, é lógico que não é fácil. Você acha que isso é automático? Não. Isso tem que ser trabalhado todos os dias. Por quê? Porque se você desvia o seu olhar dessa pessoa, você vai encontrar outras pessoas que tenham atributos, que tenham situações que vão chamar a sua atenção. Então, como eu e você temos que fazer? Já que nós queremos manter um casamento abençoado, já que nós queremos manter um casamento até que a morte nos separe, nós temos que valorizar aquilo que a pessoa com quem nós nos casamos. Agora eu tenho que ajudar para que a pessoa que está casada comigo me valorize, não é? O problema é que nós achamos assim, agora que já casamos mesmo, agora que, tá bom, irmão, depois de 10 anos, qualquer coisa serve, qualquer roupa serve, qualquer jeito serve, qualquer fala serve, qualquer presente serve, ou nem presente precisa, e a gente vai fazendo assim. Quem é que vai querer ficar casado desse jeito, meu irmão? Sendo maltratado, não sendo valorizado, não percebendo que a pessoa se veste para te agradar, não percebendo que a pessoa se esforça para lhe agradar. Você concorda que nós estamos juntos? Se nós estamos juntos, nós somos um time. Agora você imagina um time jogando contra o outro. Tem 2 times. Tem o time A e o time B. E vamos aqui usar o tamanho do futebol, né? Então o time A tem lá seus 10 jogadores de linha e um goleiro. E o time B tem seus 10 jogadores de linha e um goleiro. Os 11 do time A têm que estar engajados para defender o gol do time A e fazer gol contra o time B. Não é assim? Agora, se além dos 11 jogadores do time B, 5 do time A resolvem jogar contra, a coisa fica desequilibrada. E no futebol há um termo que nós chamamos de gol contra. O que é gol contra? É quando um jogador do time A, ele faz um gol contra o próprio time dele, o time A. Você sabe o que a maioria de nós está fazendo quase todos os dias, e sem perceber ou sem tomar consciência disso na nossa casa? Um monte de gol contra.
Nós precisamos jogar a favor do nosso lar, meu irmão. Nós precisamos jogar a favor da nossa casa. Se a sua mulher traz uma ideia nova, abrace essa ideia junto com ela. Sente com a sua família, vamos entender essa ideia, vamos trabalhar nisso. Se a sua mulher está falando, gente, nós estamos indo por um caminho errado. Olha, marido, você está agindo errado, você não está fazendo certo. Você está induzindo os nossos filhos a fazer também o errado. Fique atento, meu irmão. Se a tua mulher está trazendo isso, é porque Deus falou com ela, porque o Espírito Santo alertou ela, porque ela tem orado a respeito disso e ela quer fazer vocês crescerem. Agora, se você como marido fala, não, você é uma chata, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Aí os filhos ouvem você falando assim e falam, mãe, você é uma chata, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Não, bobeira esse negócio aí. O pai está certo. Por quê? Porque as crianças, elas querem só alegria. Elas querem fazer o que elas querem, o que for melhor, o que for mais confortável. Nem sempre o que dá resultado é o que é confortável. Na maioria das vezes, aliás, o que nos dá resultado é o que dá trabalho, é o que nos tira da zona de conforto, é o que nos faz confrontar a nossa vontade. Aí o marido está tentando se engajar, está tentando falar, queridos, vamos, filhos, esposa, vamos avançar, vamos fazer isso, vamos agir assim, vamos naquele congresso, vamos naquela reunião para a gente aprender, vamos ouvir isso aqui, vamos avançar nesse sentido. Aí a mulher, não, isso é bobeira, você está com religiosidade. Não, nossa, você não aguento mais ouvir isso. Vamos ouvir outra coisa, vamos ouvir diferente, vamos não sei o quê. Aí os filhos, pai, o senhor é chato, o senhor está velho, o senhor está não sei o quê. Aí, gol contra. Gol contra. E aí depois nós não sabemos por que as coisas estão difíceis de serem retomadas. Nós temos uma aula, e eu sempre uso isso porque ela serviu demais para nós. No trabalho de educação de filhos, nós aprendemos que você não pode inverter o funil ao tempo certo de você educar uma criança. E o pastor Disseu falava isso aqui nas últimas 2 quartas-feiras. Quando a Bíblia diz, ensine o menino no caminho que ele deve andar, use a vara como um instrumento de correção, porque nem tudo é na conversa, principalmente com uma criança. Mas a Bíblia está falando de criança. Aí nós, como pais, temos lá um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, e os nossos filhos estão com 2 anos, estão com 1 ano, 3 anos, e aí eles fazem umas coisas que nós, pela falta de conhecimento, não sabemos interpretar. Será que aquilo que ele fez é criancice? Ou será que aquilo que ele fez é um problema do coração? Aí eu vou lhe dar 2 exemplos. Aí o seu filho, lindinho, vou falar da minha casa. Quando nós éramos pequenos, você já deve ter ido lá, A maioria conheceu a casa lá onde meus pais moram. É a mesma deles sempre. Inclusive é o mesmo piso, a mesma porta, o mesmo armário e o mesmo jardim. Aí, lá no meio da casa tem um corredor. E nós gostávamos muito, a vida inteira, eu e o Rafael e a Renata também, de jogar bola. Queria agradar nós, era dar bola de presente. Bola. O resto era legal, mas o negócio era bola. Então a gente jogava bola, jogava bola com meia, jogava bola com qualquer coisa que parecia, com garrafa, qualquer coisa que parecia que dava para chutar, virava bola. E no corredor da nossa casa a gente jogava gol a gol. Não sei se você já, os meninos sabem muito bem o que é gol a gol. Tem um gol de um lado, um gol do outro, eu chuto para fazer gol lá, ele chuta para fazer gol aqui, e de repente, dentro de casa, imagina, chutando bola, e a bola ia para algum lugar que não devia ir, pegava num relógio e pá! Quantos vidros nós quebramos, jogando bola? Eu lhe pergunto, vamos considerar que o meu pai e minha mãe nunca falaram que não podia, tá bom? Nunca deram essa ordem, e nós estamos ali jogando bola.
E aí a bola não tem como controlar, né? Não tem como você controlar a direção do seu chute ou a intensidade dele. A bola vai e bate num relógio maravilhoso que acabou de ser comprado na TV, aí aquele relógio cai e quebra. Eu lhe pergunto, você como pai ou você que está aqui hoje para interpretar, isso é do coração da criança ou é criancice? Criancice, fácil, né? A criança bolou, não, olha, eu vou chutar e vai pegar bem na televisão que meu pai comprou e vou quebrar. Não, pelo contrário, seus filhos ficam muito felizes quando você compra coisa nova em casa, não é verdade? Só que quando ele vai chutar a bola, meu irmão, ele não está nem preocupado em a direção que ele vai acertar. Aí ele acerta no relógio. Então esse é o caso número 1. O caso número 2, vou falar de mim de novo. Nós éramos pequenos também, e eu devo ter contado já isso aqui. E a gente foi tomar banho, domingo, final do dia assim, né? Meu pai lá arrumando as coisas, todo mundo já tinha ido embora, aquela festança de almoço, cada avó e tal. E nós fomos tomar banho. Na casa do meu pai, não tem mais, mas tinha bidê. Você sabe o que é bidê? Bidê é um negócio que parece o vaso sanitário. Tem o vaso sanitário e do lado tem o bidê. E tinha lá o bidê. Eu nunca entendi muito a função do bidê, hoje eu sei, mas na época para mim era só para colocar roupa suja, né? Mas tinha lá o bidê. E aí a gente foi tomar banho, e quando eu digo a gente é porque eu e o Rafael, na maioria das vezes, tomava banho junto. E a gente estava lá se preparando para tomar banho, e o Rafael foi tirar a roupa dele. Quando ele levantou o pé assim para tirar uma das pernas e tal, ele estava pisado em cima do tapete. Aí eu pensei, puxo ou não puxo? Puxei. Quando eu puxei o tapete, eu puxei pela frente dele assim, mas ele não viu, porque ele estava tirando a camisa, sei lá, ele não viu. E ele caiu para trás. E quando ele caiu para trás, ele bateu a nuca assim, bem na tampinha, na quina do bidê. Aí, irmão, foi uma choradeira. A gente era pequeno, sangue para todo lado. E, meu Deus, que foi? Meu pai, minha mãe. Eu falei, um acidente. Rafael, nem vi, caiu. Caiu. Aí, enfim. Outro dia, se você encontrar o Rafael, você pode notar, ele sempre está com o cabelo curtinho, pode olhar na nuca dele, bem no meio, você vai ver aqui um taio, eu sou o autor. Está lá até hoje essa marca. Alguns anos atrás, a gente estava na mesa e eu revelei isso para minha mãe, contei, né, pedi perdão. Ela queria bater, mas não tinha mais jeito, já. Eu lhe pergunto, isso é criancice ou é do coração? Isso é coração. Eu só dei esses 2 exemplos para ficar bem claro. Aí, sabe o que acontece? Como você e eu procuramos não conhecer direito os nossos filhos, ou conhecemos, mas fazemos vistas grossas, acontece uma situação dessa, e você fala, isso é criança. Aí quando ele chuta a bola, e a bola bate bem na televisão novinha que você comprou, que você gastou um dinheirão, que você estava sonhando com ela, que você assistiu o jogo do Corinthians. Você está ali feliz da vida com a sua televisão, que você consegue ver os 22 jogadores, a camisa, o patrocínio, você lê tudo lá de tão bonita que é a imagem, você vê a torcida, você vê maravilhosa a televisão, o menino vai lá e chuta a bola e quebra a sua televisão. Aí você dá uma surra nele. E quando ele empurra um amiguinho, ou quando o seu filho tem 2 brinquedos, chega um amiguinho dele, ele tem um brinquedo, um bonequinho de pano todo chechelento, e ele tem um boneco todo automatizado. Aí chega um amigo dele, e você fala, divide, Zezinho. Aí ele tem os 2, o chechelento e o maravilhoso. Qual que ele dá para o amiguinho? O chechelento. Aí você não corrige, porque você fala, é isso aí, filho. O mundo é dos espertos.
Mas quando ele derruba a sua televisão, você vai lá e dá uma surra nele. O que nós estamos fazendo? Nós estamos corrigindo certo? Não, nós estamos corrigindo de acordo com a nossa raiva, de acordo com o nosso humor, de acordo com aquilo que atingiu o nosso bolso. Você percebe? A maioria de nós está fazendo isso. A gente fica irritado não é porque o coração da criança está desajustado, é porque ele atingiu alguma coisa que nos faz falta. E aí os anos vão passando, aí eu e você temos lá o nosso filho, e como diz o pastor Dirceu, a semente, não é? A natureza do pecado está ali, ele vai crescendo, fazendo coisa errada, não cumprimenta as pessoas, não fala com ninguém, é mal educado, já é uma criança arrogante, tem o seu coração cheio de maldade, não divide nada, tudo é dele, tudo é para ele, só em benefício próprio, só que nada disso você enxerga como um problema do coração. Aí você se gaba de, eu nunca bati, nunca precisei corrigir, porque ele nunca quebrou nada na sua casa. Porque ele nunca quebrou uma vidraça, porque ele nunca quebrou uma TV, então ele nunca atingiu nada que te desagradou. E aí eu e você achamos que está tudo certo, só que quando ele chega com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, ele começa a te incomodar, porque aí esses problemas do coração ficam grandes. Aí as respostas são mais graves, aí as falas elas te atingem, porque a falta de respeito, que parecia uma coisa bobinha, ela fica grande. Aí ele tem 15 anos, aí você quer bater. Aí não dá mais, porque agora ele já está com a sua formação praticamente concluída. Isso é inverter o funil da paternidade. Na hora certa, não corrige, quer corrigir depois de grande. Uma criança de 2 anos que já escolhe a própria roupa que vai pôr, por que com 15 anos você vai querer você escolher a roupa dela? Se desde os 2 ela escolhe, se desde os 2 anos a menina fala, eu quero essa porque eu só uso essa. Aí com 15 anos o pai vê a menina sair, ela está com uma roupa, na visão do pai, inadequada, aí ele vai falar, não, fulana, você não pode sair com essa roupa. E ela fala, mas desde os 2 eu escolho a minha própria roupa, por que agora eu não posso? Você percebe? Inversão do funil. Uma criança de 2 anos, ela não tem que escolher a comida dela, meu irmão. Que maldade. Não. Quem escolhe a comida que vai comer é a mãe. Quem escolhe a hora de comer é a mãe. Quem escolhe a hora de tomar banho é a mãe, é o pai. Quem escolhe a hora de dormir é a mãe e o pai. E ao passo que essa criança vai ganhando idade, vai ganhando maturidade, você vai equilibradamente lhe dando liberdade. Percebe que quando chegar com 15, 16, 17, esse menino vai estar, essa menina vai estar alinhado com aquilo que você deu de ordem. Você não vai precisar se matar. Agora o teu filho, tem pais que reclamam, nossa, o quarto do meu filho parece que passou o twister lá dentro, né? Um furacão. Quantos anos ele tem, seu bebezinho? Tem 19. Aí, você como uma mãe ou um pai, vão lá e falam, fulano, que vergonha o seu quarto assim. Aí na cabeça dele ele fala, mas a minha mãe arruma minha cama desde que eu tinha 2 anos. A minha mãe cata as minhas roupas sujas desde que eu tinha 2 anos. A minha mãe nunca me ensinou a dobrar roupa e agora eu vou ter que dobrar? Imagina, deixa que minha mãe pega. É assim. A minha mãe lava o meu tênis, a minha mãe cuida, a minha mãe faz. Você percebe? E aí a gente quer depois ficar brigando. E não adianta. Você não passou betume na hora certa, vai vazar. Imagina Noé, no meio do dilúvio, começa a aparecer um vazamento. Aí ele sai correndo para passar betume. Aí em outro lado da arca começa a aparecer o vazamento. Aí ele sai correndo para passar betume. Não vai dar tempo, irmão, vai afundar, vai acontecer igual o Titanic.
Começou a estourar vazamento em muito lugar, vai afundar. O betume é uma ação preventiva. A vacina é uma ação preventiva. Corretivo tem que ser algo assim, uma coisinha só que você esqueceu. Um detalhe, uma coisa ou outra, um ajuste. Agora, se você tem 300 pontos para corrigir, é muita coisa, aí fica difícil. Por isso que a Bíblia diz, tudo tem o tempo determinado. Tem o tempo de fazer as correções. Tem o tempo de usar a vara. A Bíblia fala sobre isso, é menino pequeno. Aí você fala assim, não é possível, né? Eu estou vendo ali o João, com aquele bebê bonito, não é? Me relembre aí, João, o nome dele. Benjamin, olha só. Acertei? Benjamin, olha que nome bonito. Um dos filhos de José, está na Bíblia. Aí você fala assim, Benjamin, o nome é bíblico, não tem como dar errado, não precisa nem corrigir. Só o nome vai levar. Não, tem que corrigir. Porque você fala assim, esse bebezinho tão lindo, não é possível que no coração dele, né, Manu? Não é possível que no coração desse menino tão lindo tenha estutícia, aquela estutícia que a Bíblia diz. Acredite, irmão, tem. Lembre sempre desse exemplo. Se ele tiver um brinquedo bonito e um chechelento, e você falar de vida, porque Jesus falou que a gente tem que dividir, se ele der o chechelento, ele precisa de uma correção no seu coração. Ele precisa ajustar o coração, ele precisa saber que nós temos que dar o melhor. Só que nós estamos fazendo isso invertido. Uma vez a gente estava numa festa da escola, estava no final já. E aí, na época a gente tinha que... Eu trabalhava, não era funcionário da escola, mas eu era o marido da dona, né? Então, automaticamente eu era funcionário dela. E aí a gente arrumando a escola para finalizar ali, já tinha acabado, limpando tudo, e as professoras também ficavam lá. E nessa festa as professoras podiam levar os seus filhos, então estava lá um filho da professora e uma sobrinha. E todas as crianças pegaram lá um saquinho surpresa. Desse que dá na festinha, qualquer festa que tem de aniversário, tem lá um saquinho surpresa. Aí o filho dela tinha um saquinho surpresa, e a sobrinha dela tinha um saquinho surpresa. E alguma coisa o menino fez que o saquinho surpresa dele quebrou a surpresa, perdeu, não sei. Eu sei que, de repente, o saquinho dele estava vazio. Ele falou assim, olha mãe, chorando, né, tadinho. Olha mãe, o meu saquinho surpresa está vazio e agora eu vou para casa sem nada. Ela pegou, ela falou, não filho, não é o seu que está vazio. Ela tomou o saquinho da sobrinha, deu para ele, pegou o vazio, deu na mão dela e falou, o que está vazio é o da sua prima, o seu está cheinho. Olha só, que bênção. Por que que nós fazemos isso? Porque a gente tem vontade de defender. A gente tem vontade de beneficiar. Nós precisamos ser justos, irmão. Tem pais, hoje em dia, indo na escola, brigar com a escola. Como é que pode vocês maltratarem o meu filho? Aí você vai ver o que é o maltratar. É porque a professora deu uma bronca nele. Sabe quem é a autoridade na escola? É a professora. A professora que manda. E se os nossos filhos chegam em casa reclamando, isso eu aprendi em casa. E hoje a nossa maneira de portar com o Heitor é exatamente assim. Na escola, na sua classe, a autoridade é o seu professor. Não adianta você vir falar mal dele para mim. Eu sempre vou partir do princípio que o seu professor está certo e você está errado. Agora, a maioria de nós está invertendo isso. Não, o professor é um vilão. Não, meu irmão. O professor está ali
O que nós estamos ensinando para essas crianças? Percebe? Nós não estamos passando betume, nós estamos criando errado. Eu estou te dando exemplos aqui que você pode pensar na sua vida inteira, mas é assim que é. Uma vez, eu já contei isso aqui, no ensino fundamental, não é? Até o 9º ano, o Heitor ainda tinha agenda. Depois que vai para o ensino médio, aí as crianças deixam de ter, os adolescentes, né? Já não é mais agenda. A escola tem outros mecanismos, mas tinha lá a sua agenda. E na sua agenda vinham os bilhetes, os recados daquilo que ele tinha feito na escola, seja certo, seja errado. E teve uma vez que a professora colocou ali uma anotação de algo que ele tinha feito que não era correto. E ele não me mostrou, mas eu sempre tive o cuidado de, se não todos os dias, pelo menos dia sim ou dia não, falhava um, mas eu sempre, toda semana eu olhava a agenda dele completa. E uma vez olhando, aí eu passei por uma folha, um recadão desse tamanho da professora, e embaixo uma letrinha de criança escrito, vamos corrigir. E assinado, toda letra cursiva assim, Rodrigo. Eu falei, ué, essa assinatura não é minha. Aí eu chamei a Nádia, eu sabia que não era dela também. Falei, eu já sabia, né? Falei, olha isso aqui. Aí chamamos o engenheiro. Acho que ele tinha 7 ou 8, não, tinha 13 já, estava já na 7ª série. Falei, filho, o que foi isso aqui? Quem que assinou isso aqui? Aí ele ficou com a boca branca, tal. Você concorda que tem que ter correção? O que é isso? Isso é criancice ou é coração? Coração, meu irmão. Está querendo enganar todo mundo, enganar eu, enganar a professora, enganar a coordenação. Está querendo enganar a todos. Tem que ter correção, tem que ter ajuste, tem que perceber o erro disso. Sabe qual é Houveram várias correções nessa situação, mas uma delas foi escrever uma carta de próprio punho ele. Eu falei, agora você vai escrever na agenda. Você vai escrever pedindo desculpa para a coordenadora, você vai escrever se perdoando com a professora e vai escrever, eu tentei enganar a senhora, eu tentei enganar a senhora professora, e eu tentei enganar meu pai, e eu tentei enganar minha mãe. Mas eu fui pego e eu estou envergonhado e eu quero aqui pedir perdão. Nossa, mas eu vou fazer tudo isso. Vai. Aí chora, aí a gente fica com dó. Não tem dó não, irmão. Tem que corrigir. Ah, mas além disso, ainda vai ter que ser punido com a vara? Vai. E nós tínhamos uma maneira, eu nunca espanquei o Heitor, não. E posso registrar, não tem problema nenhum. Pode olhar se ele tem alguma marca, algum hematoma, alguma deficiência. Não. Nós aprendemos o jeito certo de bater no nosso entendimento. Primeiro, não era com raiva, não era no momento, o que piora a situação dos pais. E eu vou ter a liberdade de falar isso aqui, se alguém não concordar, é o que a Bíblia diz. Eu vou fechar com isso. Eu não posso bater na criança com raiva, porque se eu estou com raiva, eu posso machucá-lo, eu posso espancá-lo, eu posso criar um hematoma, eu posso colocar força demais. E a minha intenção não é machucá-lo a ponto de ser um espancamento. Não é isso, ninguém quer isso, ele é meu filho, eu o amo. A minha intenção como pai é atingir o seu coração. Essa é a sua função como pai, atingir o coração do seu filho. É levar o coração dele para Jesus. É ele entender que ele precisa se arrepender do erro. Então, eu já não posso bater com raiva. Eu preciso esperar eu estar bem, eu estar tranquilo, eu ter pensado no tema, ele também. Então, vai escrever as cartas aí, vai pensar sobre isso que você fez,
vamos orar juntos, vamos fazer um monte de coisa, tem um processo. Mas você é pequeno, você precisa ser punido para você não se esquecer. Quando uma criança apanha, tem pai que bate nela em pé, e ela com o braço todo solto, tentando se defender, e aí bate no braço, bate na mão, bate no ombro. Não, eu não estou batendo com raiva. Eu estou batendo para atingir um objetivo. É aqui, ó. É no seu bumbum, aqui na sua coxa, onde tem carne, onde eu não vou machucar. E meu irmão, uma varinha. Não um cabo de vassoura e um rodo desse tamanho. Seu objetivo não é machucar, não é espancar, não é acertar na cabeça. Não é um tamanco de madeira. Não é um pedaço de ferro, um fio, uma mangueira de jardim, não é isso. Não é a sua mão que é pesada. Existe o lugar certo, existe o jeito certo. É amor. Você o ama. Você a ama. São seus filhos. Agora nós não fazemos isso no tempo certo, quando é criança. Aí quando tem 19 anos ele vai te enfrentar, você quer dar um murro nele. Aí não adianta mais. Já passou o tempo. A Bíblia diz, tem o tempo certo de você betumar, tem o tempo certo de dar a vacina. Isso serve para tudo, dentro de casa, para o casamento, para os filhos, para todas as ações. Para as finanças, para tudo. Vacina. Se você e eu queremos que o nosso lar seja um lar cristão, não adianta esperar chegar o dilúvio para você começar a tirar os vazamentos. Passe betume na hora certa. Não adianta chegar na hora da prova para nós começarmos a querer defender. Você já viu a casa dos americanos em algum filme? Você já deve ter visto. Eu já vi, muito filme. Aqui no Brasil nós não temos isso. Alguém já viu um furacão aqui no Brasil? Pelo menos aqui em São Paulo eu nunca vi. Você já viu o furacão aqui? Não, né? Mas lá nos Estados Unidos diz que tem. Eu nunca vi também ao vivo, nunca presenciei, mas diz que é real. Aí sabe como que são as casas lá? Além delas serem, não são de alvenaria, a maioria delas são de madeira e tal, tem uma maneira especial, porque tem que ser fácil de reconstruir. E todas as casas têm um esconderijo embaixo. Um lugar onde eles vão, porque se vier o furacão, não tem o que fazer. E você não pode ficar dentro da casa, porque começa a cair as coisas e pode matar alguém. Então, para onde eles vão? Para o lugar do esconderijo. Começou o furacão, alerta de furacão tal, as pessoas já correm para ali. Agora, imagina uma pessoa, um tolo, alguém que não pensa nisso de maneira prévia e fala, quando vier o furacão, a gente corre fazer o buraco. Faz sentido? Não. Você precisa fazer o porão antes. Você precisa fazer o porão em tempo. Nós falamos aqui hoje pela manhã, tem muitos maridos que estão procrastinando as coisas. Hoje nós recebemos uma mensagem de uma irmã que falou, eu não aguento mais a procrastinação desse cidadão. Não pode. Se as pessoas estão alertando você, a sua esposa está te alertando, ou seu marido está te alertando, vai vir o furacão, nós temos que estar preparados. Faça o porão enquanto as coisas estão bem. Seja inteligente. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Faz na hora certa. Não adianta, estou vendo o furacão chegando, então agora vamos correr, fazer o buraco. Não dá tempo. Agora já era. Agora você vai ser obrigado a usar o buraco do vizinho, a usar o porão do seu vizinho, o porão de um parente, o porão de alguém. E sabe o que é mais interessante? Que as pessoas não se preparam, não preparam a sua família, não se preparam para os furacões, não se preparam para as tempestades, não se preparam para o tempo do dilúvio,
E aí quando acontecem os vazamentos, quando acontecem as catástrofes, aí coloca a culpa naquele que não ajudou. Lembra das virgens? Tinha 5 prudentes e 5 loucas. Aí a Bíblia diz que as loucas saíram correndo. Me dá do seu. O que as prudentes falaram? Eu não posso. Porque se eu der do meu para você, vai faltar para mim e para você. Morre eu e morre você também. Então, nós precisamos ser responsáveis. Você é um adulto. Você não é bebê, você não é criança. Você é o responsável pela sua casa. Você é o responsável por essas pessoas que Deus colocou na sua mão. Se o dilúvio viesse e Noé não tivesse passado betume na arca, não adiantava Noé chegar e falar: Senhor, mas também eu fiz tudo sozinho, todo mundo falando que eu era louco durante esses últimos 120 anos, ficou tudo nas minhas costas, tudo eu. E Noé fez o quê? Ele foi lá e fez a parte dele. As pessoas falando que ele era louco, talvez até a sua esposa falando: Noé, estamos passando vergonha, Noé. E ele falou: não, é o que Deus falou, eu vou fazer. Eu não vou te ajudar não, está tudo bem, a responsabilidade é minha. Então, minha irmã, a responsabilidade é sua. Meu irmão, a responsabilidade é sua. Não adianta depois querer: mas a culpa é da igreja, porque a igreja não me ajudou. A culpa é dos meus pais, porque os meus pais não me ajudaram. O meu filho está assim, porque o meu pai, né? O que eu vou fazer? Eu sou obrigado a deixar ele o dia inteiro na casa da minha mãe e do meu pai para eles cuidarem. Porque eu trabalho das 5 da manhã até as 8 da noite. Aí é minha mãe que está criando errado. Não, a responsabilidade é sua. Você é o pai, você é a mãe. Independente dos artifícios que você precise para a criação da sua família, você precisa orar, pedir ao Senhor estratégia para que Deus te dê graça para fazer do jeito certo e para fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem. Enquanto você não tem condições de fazer melhor do que você está fazendo, você precisa fazer bem feito, meu irmão. Você precisa, a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Faz do jeito certo. A tua família é um ministério que Deus colocou na tua mão. A tua família é uma arca que Deus colocou na tua mão. Você vai deixar afundar, você vai deixar ter vazamento, você vai deixar sem betume, você vai deixar de qualquer jeito, para depois, o dia que você estiver diante dele, aquele que nos distribuiu os talentos, vai falar: onde está? Senhor, eu sabia como o Senhor era severo, e aí eu tive o cuidado de deixar com a minha mãe. Então, ela é crente desde sempre, vamos lá cobrar dela. Aí Deus vai falar: não, é seu filho. O filho é teu. Então a responsabilidade é sua. O casamento é seu. Não adianta terceirizar. A responsabilidade é sua. Então quando alguém chegar para você e falar assim: olha, nós vamos ter aqui um ensino, nós vamos ter um encontro, nós vamos ter uma palavra, nós vamos ter uma reunião, nós vamos ter um curso, nós vamos ter ferramentas. Sabe o que são todas essas coisas? Betume. Todas essas coisas são vacinas. E às vezes nós estamos tantos anos na igreja desprezando as vacinas, desprezando os betumes. Aí vem alguém, sabe? Quem tem filho pequeno tem que caminhar junto com quem tem filho pequeno. Quem tem filho adolescente tem que caminhar junto com quem tem filho adolescente. Aí vem um pai, como acontece aqui conosco, graças a Deus por isso, que tem filhos adolescentes também, e fala: Rodrigo, olha, nós vamos levar os nossos filhos ali, e vai ser uma bênção, vai ter ali algo para os adolescentes, para os jovens. E eu, amém, vou também, vou levar o meu filho, vamos juntos. Betume. Nós estamos trabalhando juntos aqui. Olha, ali vai ter algo para criança, vai ensinar, vai ajudar você como pai, então vamos juntos, betume para a nossa casa.
Agora, se eu e você ficamos a vida toda desprezando, isso é bobeira. Ir no médico é bobeira. Prevenção é bobeira. Vacina é bobeira. Tudo isso é bobeira. Aí chega na hora do furacão e nós não estamos preparados. Então, a Bíblia está dizendo para você hoje e para mim, se prepare. Passe betume na hora certa. Cuide do seu casamento. Faça manutenções preventivas do seu casamento. Ouça ministrações sobre casamento. Meu irmão, o YouTube, eu vou arriscar chutar aqui que se você procurar no YouTube, se você resolvesse, se você tivesse tempo para assistir 10 ministrações de casamento por dia, durante 10 anos, você consegue fazer isso sem repetir ministração, de tanta coisa que tem nesse canal. Então não é desculpa para mim e para você. Eu não consigo ir no congresso. Pois eu te falo, que o mesmo congresso que eu vou lá e que nós vamos anualmente, depois ele está no YouTube de graça para você assistir, para você aprender tudo que foi falado ali. Então não é desculpa para nós. Nós podemos avançar, nós podemos aprender, nós podemos melhorar. E nós estamos num tempo em que nós temos não só a Bíblia para ler, mas nós temos muita gente falando, coisa boa e coisa ruim. Mas o Espírito Santo está dentro de você e ele pode te dar a direção do que ouvir, se aquilo que você está ouvindo é bom, se é certo, se é correto, e você pode filtrar com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus. Você não precisa do teu pastor como um guarda. Não ouça isso aí não. Se alguém vier trazer uma palavra fora daquilo que você já sabe, fora do que está na Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você, isso aí, coloque de lado. Amém? Vamos passar betume na nossa arca? Vamos, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, vamos orar. Orar por quem? Orar por nós, orar por você, orar por mim, pela sua casa, pela sua família. Orar para que Deus nos capacite a caminhar cada vez mais dentro da sua vontade, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada um desses irmãos aqui, cada casal, cada vida, cada família que se reúne neste lugar, Pai. Desde o menor, desde o mais novo até o mais velho em idade. Desde aquele que tem menos tempo, o menor tempo de casar, até aquele que tem o maior tempo, Senhor. Desde aquele que ainda não tem nenhum filho ou filhos ainda pequenos, até aquele que já tem filhos grandes, filhos adolescentes, filhos jovens, filhos já casados. Senhor, a Tua palavra ela é para todos nós e essas ferramentas que a Tua palavra nos traz, elas são para todos nós. Pai, nós não queremos ser negligentes e não estarmos preparados com as ferramentas certas na mão, para quando as necessidades chegarem, nós não termos como agir, como fazer reparos, como trocar as coisas, como ajustar as coisas, mas que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar e nos ajudar ao longo do tempo, na caminhada, a ir se preparando para estarmos equipados da maneira correta. Senhor, nós repreendemos todo espírito de engano, todo espírito de confusão na vida dos homens, na vida das mulheres, todo esse espírito de procrastinação que tem feito parte, que tem tomado conta das nossas vidas às vezes, e nós vamos empurrando as coisas para frente. Não precisa fazer hoje não, ano que vem a gente faz. Daqui 2 anos a gente faz. Isso é bobeira, isso é desnecessário. Senhor, tira de nós essa incredulidade, essa cegueira que nós temos muitas vezes a respeito da nossa casa, do nosso casamento. Todo espírito de confusão, todo espírito de cegueira. A Tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Às vezes nós podemos estar na igreja, mas tendo uma atitude de incredulidade. E por causa dessa atitude de incredulidade, nós estamos permitindo que o Deus deste século, nosso inimigo, traga uma cegueira
para a nossa casa, para a nossa vida. Então nós repreendemos nesta noite toda cegueira das nossas casas, da nossa vida, e que cada casal, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe possa ter os seus olhos abertos nesta noite para as áreas da nossa arca em que nós precisamos passar betume por fora, passar betume por dentro, para as áreas da nossa vida, do nosso barco, da nossa arca, que nós precisamos proteger, que nós temos que fazer manutenções preventivas, para que na hora da necessidade as coisas estejam ajustadas e corrigidas. Senhor, nos ajude a estar cada vez mais preparados, porque a Tua palavra diz que o dia mau ele chega, e nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus antes que chegue o dia mau. A Tua palavra não diz para nós sairmos correndo e pegarmos a armadura no dia que chega o dia mau. Mas a Tua palavra diz, esteja revestido antes, para que quando o dia mau chegar, você estiver preparado. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos dê estratégia, nos dê forças e nos dê entendimento para sermos essas pessoas e caminharmos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus e amém. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, que o Senhor abra os seus olhos e que você seja uma pessoa atenta a tudo que você precisa se preparar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Não, graça e paz não.